Olá, meus queridos alunos do 7º ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Gorete Wozniak, estamos aqui para uma aula de Geografia e vamos falar sobre o relevo da região norte do Brasil. Quais são as principais características de formação desse relevo, os tipos ou as formas presentes no relevo da região norte e também atividades econômicas que estão ligadas à exploração de recursos formados a partir da própria formação do relevo. Então é importante a gente entender que atividades humanas dependem dos tipos de recursos disponíveis, considerando o relevo de cada região do Brasil. E aí nós vamos ter importantes reservas de recursos minerais presentes na região norte quando a gente estuda o relevo desta parte do nosso território. Vamos então ao objetivo da nossa aula, né? Ou aos objetivos. Compreender o conceito de relevo. Se estamos falando sobre relevo, temos que entender o que significa relevo, né? Caracterizar o relevo da região norte. Quais são as principais características, como é o relevo da região norte. E relacionar a forma de relevo com o extrativismo mineral, que é uma importante atividade econômica da região norte do Brasil. Então, objetivos ali bem claros e importantes para a gente desenvolver. E aí eu pergunto para vocês, você sabe o que significa o termo relevo? Quando nós usamos essa palavrinha, qual é o significado? Também, quais as características do relevo da região norte? Como é o relevo da região norte, né? E qual a relação do extrativismo mineral e do relevo? Que relação se estabelece entre uma coisa e outra? O que tem a ver relevo com o extrativismo mineral? Com retirar recursos minerais da natureza. Então é importante a gente entender esses três fatores ali de acordo com as nossas perguntinhas, né? E começamos, claro, pensando no conceito de relevo. O que significa? Então, quando eu uso esse termo, eu posso definir como formas da superfície de um planeta. As formas da superfície da Terra a gente define como relevo, certo? Ele vai se originar, ele vai surgir e se transformar a partir da ação de agentes internos e externos. Portanto, essas formas que nós temos aqui nas nossas representações e na imagem são diferentes formas do relevo que são resultado dos agentes internos e externos. Quais são os agentes internos do relevo? O vulcanismo, o tectonismo, os terremotos ou abalos sísmicos. Essa dinâmica que acontece lá no interior da Terra, que vai movimentar as placas tectônicas, por exemplo, e vai formar relevo. E o que vai transformar, modificar esse relevo são os agentes externos, ou seja, aqui de fora, não do interior da Terra, mas da parte externa. O vento, principalmente, e a água da chuva. São dois fatores importantíssimos para transformar o relevo. Ele vai desgastar a superfície e vai transportar isso para outros lugares. É como se ele fosse arrancando pedacinhos das rochas, por exemplo, e a água da chuva fosse transportando isso para outras partes. Então, isso a gente chama de agentes externos. E é justamente isso que vai fazer com que a gente tenha formas diferentes do relevo. Então, um conceito bem importante ali para a gente compreender. E quando nós estudamos a região norte do Brasil, como nós podemos organizar os diferentes tipos de relevo? Então, o relevo do norte é marcado por planaltos, planícies e depressões. Ou seja, eu posso dizer que há uma variedade de tipos ou de formas de relevo. Não é um único tipo. Muitas vezes a gente acha que a região norte é formada só por planícies, mas na verdade não. Nós vamos ter planaltos, planícies e depressões. Inclusive, os pontos mais altos do relevo do Brasil se localizam na região norte. Entre eles ali nós destacamos o Pico da Neblina, que está bem na porção norte, lá em Roraima, ali, entre Roraima e Amazonas, quase divisa com a Venezuela. Então, esta porção aqui é um dos pontos mais altos do Brasil, é o Pico da Neblina, o ponto mais alto do Brasil, e temos o 31 de março, que é um dos pontos mais altos também, que ficam nessa região aqui, nesta parte da região norte, né? Importante a gente destacar, porque desconstrói aquela ideia de achar que só tem planícies na região norte do Brasil. É claro que as planícies são extremamente importantes
e elas refletem a presença dos grandes rios, né, como o Rio Amazonas, na região norte, né? Então ali nós destacamos entre as unidades as planícies, né, a planície amazônica, as regiões de planaltos e as regiões de maiores altitudes, que é onde está, por exemplo, o Pico da Neblina. Aqui na imagem a gente vê, né, as áreas que estão em verde são as partes mais baixas de planícies e os pontos mais elevados de planaltos ali, que estão mais ao norte, principalmente em algumas partes aqui na porção sul da região norte, tá? Características relevantes. Quando eu falo da planície amazônica, nós temos a imagem ali mostrando a presença da floresta amazônica e a presença dos rios. Então são dois fatores naturais que estão ali presentes nessa forma de relevo, né? Variam de 100 a 200 metros acima do nível do mar. Se eu considerar lá o nível do mar, as planícies estão até 200 metros, né, de altura em relação ao nível do mar, que a gente chama de altitude. Então é o caso da planície amazônica e ela compreende ali boa parte, né, da região norte, do território ali da região norte. Aí nós vamos ter o Planalto das Guianas também e aqui parte do Planalto Central, que também fazem parte das formas de relevo do norte do Brasil. A região de planaltos, nós destacamos ali, variam entre 200 e 800 metros, né? E nós vamos ter várias áreas, né? Vários exemplos, né? Como ali a Serra do Cachimbo, no estado do Pará, a Chapada dos Parecis, em Rondônia, são exemplos dessas áreas de planaltos, que vão variar de 200 até 800 metros de altitude. Então são características que nós trazemos aqui na imagem, como as chapadas ali, né, como a Chapada dos Parecis, e as áreas de planaltos que formam as cachoeiras dos rios, né, porque o rio vai descendo, a serra vai descendo os morros e vai formando cachoeiras nessas áreas. Então, outra característica importante ali do relevo, né? E ainda as áreas de maior altitude, que nós destacamos o Pico da Neblina e o 31 de Março, que são os pontos mais altos do Brasil, em termos de altitude, certo? Fica lá no estado de Roraima, na divisa com a Venezuela, na fronteira com a Venezuela. Esta parte ali das áreas de maior altitude, das regiões mais elevadas, né, das partes mais elevadas do norte do Brasil. Então a gente destaca. Veja que a gente mostrou que existe uma diversidade de formas de relevo no norte do Brasil, né, considerando essas diferentes características. Áreas de planícies mais rebaixadas, as áreas de planaltos e os pontos de maior altitude que nós destacamos aqui também. Então, para mostrar o quanto é diversificado o relevo do norte do Brasil. E aí uma perguntinha ali. O relevo da região norte compreende 3 unidades de relevo, né? 3 divisões. Dentre elas temos a planície amazônica, né? Com altitudes ali de 100 a 200 metros em relação ao nível do mar. Esse tipo de relevo pode trazer problemas para a população? Justifique a tua resposta. Quando eu penso em áreas de planícies com presença de rios, o que isso pode influenciar para a população que vive nessas áreas? Então pensem um pouquinho, escrevam a resposta, a gente volta em seguida com a correção.
Voltamos com a correção da atividade, então uma perguntinha para refletirmos sobre a relação ali entre as formas de relevo e a maneira como a população ocupa essas áreas. Será que a forma do relevo vai influenciar na ocupação ou vai trazer alguma situação de risco ou problema para a população? Então vamos ver como é que ficou a nossa resposta ali, nossa sugestão de resposta. A resposta é sim, né? Pode trazer sim problemas para a população. Por quê? Se pensarmos que a grande parte da população que habita ali regiões de planície, é possível um crescimento habitacional no número de casas, né? Sem planejamento. E isso pode trazer riscos de inundações. Nós temos, por exemplo, na região norte, os períodos que os rios enchem mais e que ficam mais vazios, né? Períodos muito chuvosos, né? Porque é uma região que chove o ano inteiro. Mas essa característica faz com que as populações que moram nas margens dos rios ou próximo dos rios tenham que construir suas casas pensando nesses períodos de cheia e vazante dos rios para não terem suas casas inundadas nos períodos mais chuvosos. Então, a ideia de que porque são áreas de planícies, né? Que as inundações podem ser muito mais amplas. Então, são características presentes na região norte do Brasil. E claro que, se a gente tem uma área de planície e construções muito próximas dos rios, a gente vai ter esse problema das inundações, prejudicando a população que ocupa essas áreas, certo? Então, só uma reflexão ali sobre essa característica, né? Relacionar a forma do relevo com a ocupação de determinadas áreas. Outra característica importante é o extrativismo, né? Que nós temos relacionado ao relevo. Então, o extrativismo mineral. A forma do relevo, a estrutura, né, o que tem no subsolo faz parte do relevo e é importantíssimo para o desenvolvimento econômico. Então essas características serão favoráveis se eu tenho ali diferentes formas de relevo e diferentes recursos minerais disponíveis, eles poderão ser explorados. Então essas características existem na região norte do Brasil. São vastas áreas com grandes reservas de recursos minerais que são explorados, sim, economicamente, que vão gerar riquezas para o Brasil. E aí vamos ver alguns exemplos dessas características, né? A formação da região é bastante complexa, composta ali por imensas jazidas minerais, que são essas reservas, né? A gente chama de jazidas, nas quais se instalaram diversos projetos de exploração. Isso começa a gerar impactos ambientais de grandes proporções, porque as áreas onde são explorados esses recursos, a gente vai ter ali uma modificação muito grande da característica original, do meio natural, para que se consiga explorar. São feitos buracos, vamos dizer assim, enormes, né? Do tamanho de cidades, muitas vezes, para fazer a exploração desses recursos. Claro que nós temos que pensar que existe a questão econômica do desenvolvimento, do crescimento econômico a partir da exploração dos recursos minerais, mas que também existem impactos ambientais que são gerados a partir dessa atividade, né? E a imagem traz ali para nós essa ideia. Também vamos ter aqui um mapa que destaca quais são os principais recursos do subsolo da região norte, quais os itens que nós vamos ter ali destacados para exploração. Já falamos aqui, num primeiro momento, das reservas de minério de ferro, que é considerada a maior reserva de minério de ferro do mundo, está na região norte do Brasil. Mas nós vamos ter vários outros minerais que são importantes economicamente, como a bauxita, que é matéria-prima para a produção das latinhas de refrigerante, né? Parte da matéria-prima é o minério ali de bauxita. O calcário, o ouro, petróleo e gás que é explorado no continente, no Brasil, é feito no Amazonas, né? Nesta região, na região norte do Brasil. Além ali do manganês, do ferro, entre outros exemplos. Ou seja, há sim uma grande diversidade de recursos minerais que são explorados na região norte por grandes empresas. E claro que isso gera grandes impactos ambientais também, grandes mudanças no meio natural. Aqui nós trazemos os exemplos, né, dos recursos que são explorados. O ferro, o manganês,
o ouro. E todos eles têm uma grande importância econômica, não só para a região norte, mas para o Brasil também. Essa exploração desses diferentes recursos ali fazem parte da produção de riquezas do território brasileiro, né? Existem grandes investimentos para desenvolver ou para explorar esses recursos. Outros exemplos, a bauxita que a gente falou, né? A cassiterita, a exploração de gás natural no Amazonas. Vejam a diversidade de recursos minerais que nós temos na região norte e que são explorados, né? Que são retirados da natureza, por isso extrativismo, né? Retirar da natureza e são utilizados ali para desenvolver o país e a economia, né? E aí eu trouxe um exemplo de um recurso que está cada vez mais sendo disputado e utilizado mundialmente, que é o nióbio. Vocês já ouviram falar? O Brasil tem 98% das reservas de nióbio. Mas o que é o nióbio? É um recurso mineral ali que tem várias aplicações industriais e comerciais. Ele é muito utilizado em diferentes atividades ali industriais e ainda é pouco explorado no solo brasileiro, certo? Mas é importantíssimo e vejam que o Brasil tem praticamente toda a quantidade de nióbio do mundo está concentrada no nosso território. E para que ele é usado? Para que é usado o nióbio? Usado para deixar o aço mais forte e resistente, que é usado na construção civil, por exemplo. Entre as utilizações comerciais, onde nós vamos ter o uso do nióbio? Uso em dispositivos médicos, na fabricação de joias e também fios e ímãs supercondutores, porque ele é um excelente condutor ali de energia, né? Usado em empresas que desenvolvem tecnologia de ponta. Se é usado nesse desenvolvimento de tecnologia de ponta, é claro que é de interesse não só do Brasil, mas do mundo inteiro, dos países que desenvolvem tecnologia. Daí a importância da gente valorizar esse recurso natural presente no Brasil, certo? Mas ainda ele é vendido a preços muito baixos pelo Brasil. Não é um mineral que gera grandes rendas, apesar da sua importância e apesar das reservas serem praticamente todas no Brasil, né? O desenvolvimento tecnológico é um dos motivos de busca pelo nióbio. Então, se nós temos cada vez mais tecnologia, nós precisamos de alguns recursos minerais que facilitem a condução de energia, por exemplo, dos aparelhos. E o nióbio, então, ele tem esse uso muito grande nas empresas de tecnologia de ponta. Por isso que ele é um recurso extremamente importante, pessoal. E vejam que o Brasil tem quase 100%, 98% das reservas de nióbio. É mais um recurso aí que o Brasil domina, né? A disponibilidade dele, que é o país que mais tem. E aí vamos para uma atividadezinha pensando nessas características aí da presença de recursos minerais na região norte, o quanto eles são importantes, né? E o quanto eles contribuem economicamente para o desenvolvimento desta região. Então nós temos ali algumas perguntinhas que vocês vão responder com base nas informações do nosso mapa. Quais são os recursos minerais explorados em todos os estados dessa região, exceto no Acre? Então, algum que está presente em todas. Vejam que cada um deles está representado por um símbolo. Então, você vai olhar no mapa e vai identificar através do símbolo para você escrever a tua resposta, certo? Em qual estado se encontram mais jazidas de ferro, do minério de ferro? E a próxima perguntinha, em quais estados a bauxita é explorada? Então, vocês vão fazer a análise do mapa, observar ali os símbolos na legenda para conseguir fazer a resposta de vocês. Então, analisem, respondam e nós voltamos em seguida com a correção.
Voltamos para a correção da atividade, então vocês deveriam fazer a análise do mapa, observar na legenda e aí colocar a resposta de vocês, né? Em relação à disponibilidade dos recursos minerais em cada estado da região norte. Então nós tínhamos ali as perguntinhas, né? A letra A. Quais são os recursos minerais explorados em todos os estados dessa região, exceto no Acre? O que nós temos ali? O ouro e a cassiterita, que são explorados em todos os estados da região norte, exceto ali no Acre, tá? Então, a resposta da letra A. Na letra B, em qual estado se encontram mais jazidas de ferro? Se a gente observar ali, né, o símbolo do ferro e verificar no mapa, a nossa resposta é no Pará. As grandes áreas de exploração de minério de ferro estão no Pará, certo? Por quê? Porque ali está a maior reserva. Então, claro que as grandes empresas mineradoras vão fazer a exploração desse recurso ali nessa área. E a letra C, em quais estados a bauxita é explorada? Então, nós temos a bauxita ali, que é o triângulo, né? O símbolo no nosso mapa. E aí a nossa resposta, no Amazonas, no Amapá e no Pará, são as áreas ali principais de exploração de bauxita, que é outro minério de extrema importância para o desenvolvimento industrial no Brasil como um todo, não só na região norte. Vejam o quanto é importante a gente conhecer o relevo, entender as características e principalmente entender como a sociedade, como a população utiliza esses recursos naturais para atender, né, as suas atividades, as suas demandas, as suas vontades. Então, é importantíssimo a gente entender isso. Então, relembrando um pouquinho o que a gente falou ali, do que é o relevo, as formas de relevo da região norte e a relação do relevo com o extrativismo mineral, né, a retirada de recursos minerais da natureza a partir ali da exploração que ocorre na região norte, né? Eu espero ter contribuído na aula de hoje com vocês sobre esse tema, que vocês tenham entendido um pouco mais sobre o extrativismo na região norte, quais são os principais recursos e que isso vem da forma do relevo presente na região. E voltamos numa próxima aula com mais geografia. Um abraço a todos e até lá!